Pingo é Letra. Oferecimento. Lojas Eliane, roupas, brinquedos, decorações. 2 lojas para melhor atender. 31 3826 6161. Lojas Eliane. Nossa meta é você feliz. Você quer qualidade e confiança para a sua obra? Exija os materiais brita, pedra, areia de gneiss e massa asfáltica da Pedreira Madalena. Pedreira Madalena. Qualidade e confiança em primeiro lugar. Um Pingo é Letra. Com o jornalista Valcledson de Paula. Uma conversa inteligente com assuntos relevantes. Olá, um ótimo dia para você. A notícia bombástica que nós queremos apresentar para você que está acompanhando a gente na TV do Povo, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, enfim, nas redes sociais. A notícia bombástica é que ele, Cristiano Zanin, o indicado, o amigo de Lula na Suprema Corte, aquele que lá na época de campanha eleitoral havia dito que era um retrocesso indicar amigo, partidário e companheiro para a Suprema Corte. O que ele fez diferente foi de quando ele ganhou, ele disse, abre aspas, vocês já esperavam por isso, fecha aspas. E o Lula também, recentemente, numa entrevista, lá na época, disse, abre aspas, o Zanin será um excelente ministro na Suprema Corte, fecha aspas. E olha aí, na votação sobre a maconha. Vejamos o que diz Cristiano Zanin sobre a maconha. Amigo de Lula na Suprema Corte, Cristiano Zanin vota contra a liberação da maconha entrar em presidente. Todos sabemos que durante o processo eleitoral, Lula disse: eu estou certo de que indicar companheiro, partidário, amigo para a Suprema Corte é um retrocesso. Mas, após ganhar as eleições e subir a rampa do Planalto, mudou o discurso. Lula, já como presidente da República, fez o contrário do que havia dito na campanha eleitoral. Indicou seu amigo pessoal, companheiro político e advogado Cristiano Zanin, que inclusive tirou-o da prisão através das manobras jurídicas do STF, indicou ele para ministro da Suprema Corte. Agora, como indicado de Lula no STF, Supremo Tribunal Federal, ele já votou contra diversas... votou contra as expectativas do atual presidente da República, como, por exemplo, votando não à descriminalização da maconha. Para quem não sabe, esse termo, descriminalização da maconha, significa, na verdade, a liberação desse entorpecente em nosso país. E nós sabemos muito bem que em outros países, como o Canadá, a liberação das drogas se tornou, apesar de eles, abre aspas, acharem um retrocesso não liberar, fecha aspas, a criminalidade só aumentou com a liberação das drogas, como maconha e tantas outras, no país Canadá, que é um país de primeiro mundo, então é um retrocesso. Bom, não sai daí, já eu volto com essa notícia bombástica aqui na TV do Povo, num Pingo é Letra. Um Pingo é Letra. Nosso programa volta já. Chegou no Vale do Aço, Drone WMX. Filmagem e fotografia de terrenos, construções, empreendimentos, loteamentos. Drone WMX. Faça sua reserva agora mesmo via WhatsApp 31 99 552 5753. Atendimento em toda a região do Vale do Aço e Colar Metropolitano. Drone WMX. WhatsApp 31 99 552 5753. Recapitulando para você que está chegando aqui agora, descriminalização da maconha está sendo votado na Suprema Corte e ontem foi interrompido a votação. A descriminalização, palavra difícil de ser dita, né? Dá um trava-língua. Deixa eu tirar o retorno aqui, o ponto. Descriminalização. Ih, rapaz, nem eu tô sabendo falar mais. Esse termo, descriminalização. Agora sim, descriminalização.
Descriminalização. O ponto atrapalhou, até aprendi a fonética. Descriminalização da maconha, que na verdade nada é para esconder o verdadeiro sentido, que é liberação das drogas. Se a população não se tocar, se a população não se manifestar na liberação da maconha, é parte para o crack. Depois, cocaína, LSD, crocodilo e tantas outras drogas ilícitas em nosso país. Bom, o ministro Barroso faz alerta após voto de Zanin contra a liberação da maconha. Que a votação está 5 votos a favor das drogas, obviamente, Cristiano Zanin é o voto vencido. A gente pensa que 5-1 precisa de mais um voto. E temos já 6 votos. 6 votos já foram dados. 5 querem liberação das drogas. E nós vamos falar já quais são os 5. Um não quer, que é o indicado Lula. Lula, que é a favor das drogas, pelo menos no seu discurso. Nós não estamos aqui acusando ninguém, pelo contrário, é opinião. Achamos que o Lula é a favor das drogas, a favor do LGBTQIA+, a favor de tudo, é a favor das religiões afro-africanas, é a favor de tudo, menos da família, do patriotismo, que ele mesmo já disse isso. Ele disse que isso é um tema ultrapassado. Família, pátria, patriotismo, defesa do patrimônio, etc. São temas ultrapassados. Então, ele indicou o Cristiano Zanin. E o Cristiano Zanin já votou diversas vezes contra a expectativa do seu companheiro, daquele que ele tirou da prisão, foi o Cristiano Zanin. Já votou contra o Lula. Bom, a votação foi suspensa sem data para retomada, pois o indicado de Bolsonaro, o abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas, ministro André Mendonça, pediu vistas. Bom, quando ele pede vistas, significa que ele quer um prazo maior para ver se... Na verdade, eu que já trabalhei como assessor político, é um prazo para conversar entre eles, não é nem tanto para ler. Alguns é para ler mesmo. Mas com pede vistas, é para ir no pé do ouvido, bater aquele papo, aquela conversa, tá entendendo? O troca-troca, o disse-me-disse. Enfim, nós estamos aqui colocando um pingo é letra, para quem sabe. Os verdadeiros pingos nos is, ou a trema no u. Então, a Suprema Corte, bem como o Congresso Nacional, na verdade, um covil de ladrões e salteadores. Não estou acusando ninguém. Porque onde há o ser humano corruptível, há a tendência para a pessoa poder, no meio de uma mala cheia de dinheiro, a pessoa não fazer o que é certo. Então André Mendonça, provavelmente, abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas, ele quer conversar com os demais que não votaram. São 11 ministros. Então 6. Dos 6 faltam 5. Para poder ganhar, os 5 têm que votar contra a liberação das drogas. É um caminho muito difícil para André Mendonça. Então ele provavelmente vai votar contra a descriminalização. Ou seja, ele vai votar não. Ou seja, não às drogas, não à destruição das famílias. E o discurso do Barroso, nós vamos ver agora, continuando aqui. Apesar de possivelmente Zanin ser voto vencido, ou seja, ele e o André Mendonça, digamos que os dois votem contra a proposta do relator Gilmar Mendes, que é o decano. Esse voto de Zanin acendeu um sinal de alerta sobre a perpetuação de ministros com cargo vitalício à Suprema Corte, bem como indicação política para o cargo. O Supremo Tribunal Federal está a um voto de formar maioria para a liberação das drogas ou do porte de maconha para o consumo pessoal. Cristiano Zanin, como já dissemos, votou contra a tese, divergindo de Gilmar Mendes. Anota aí os ministros que votaram a favor da liberação das drogas em nosso país. É uma porta de entrada. Anota aí.
Gilmar Mendes, que é o relator. Então, todo relator vota a favor daquilo que ele está sendo relator. Luiz Roberto Barroso, aquele que diz que eleição não se ganha, se toma. É aquele que diz, perdeu o Mané. Aí, mais uma vez, o Mané perdendo. O povo brasileiro de bem, o povo brasileiro que defende a família. Mais uma vez, isso são palavras dele, não estou acusando ninguém. Ele mesmo disse isso, perdeu o Mané, não a mola. Então, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin foi quem votou para liberar Lula da cadeia. Ele que deu voto de Minerva dizendo que não era competência do sul do país, lá de Curitiba, de Sérgio Moro, de todos os outros, que aproximadamente 23 ministros em 3 instâncias condenaram Lula e aumentaram a pena. O Edson Fachin, que é esse que votou a favor da maconha, esse soltou Lula dizendo que não era competência de Curitiba e sim de Brasília. Ou seja, ele foi descondenado, não é inocente. Todos os crimes são comprovados. Infelizmente, pela idade, não dá mais tempo para julgá-lo, os crimes prescrevem. Mas não é inocenção. Vamos dar um exemplo. Você compra uma mercadoria numa loja, fiado, na notinha, que agora é cartão de crédito, mas na notinha. Assina nota promissória, acima termo de responsabilidade, comprova lá no comerciante. Eu já tive 2 lojas, eu posso falar isso com propriedade. Tive uma loja informática e uma loja de roupas, e fui gerente de loja de roupas também. Então, essa pessoa vai lá e preenche, dá o xerox da identidade, do CPF, da carteira de trabalho, do comprovante de endereço, conta de água, e compra fiado e, por algum motivo de força maior, queremos entender que essa pessoa é do bem, ele não consegue pagar essa dívida. Aí o comerciante manda a carta de cobrança conforme diz o Estatuto de Defesa do Consumidor. O CDC, Código de Defesa do Consumidor. Aí essa pessoa recebe outra carta. Depois de 2 cartas, o comerciante pode registrar o seu nome no SPC, Serasa, Cheque, nos órgãos de proteção ao crédito. E aquela pessoa fica com o nome sujo 5 anos no mercado, não podendo comprar mais nem notinha. Beleza? Quando passa os 5 anos, por força do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante que não recebeu a sua dívida nem com a correção mínima, digamos só o capital 5 anos atrás, sem atualização nenhuma, o comerciante é obrigado a tirar o nome daquela pessoa do registro dos órgãos de negativação, SPC, Serasa, Cheque, etc. Então, aquele comerciante ele é obrigado por força do Código de Defesa do Consumidor, porque se não tirar, o consumidor inadimplente que não pagou a conta pode entrar com um processo de indenização de danos morais e materiais, porque o nome dele está registrado indevidamente. Mas, então, o comerciante vai lá e retira o nome. Aí eu te pergunto, esta pessoa foi inocentada da sua dívida ou ela continua devendo? Pare para pensar. Pare para pensar, pense muito bem. Então, aquela pessoa continua devendo. Eu tenho mais de um bolofo de notinhas de pessoas que estão devendo. Eu fechei a loja de roupas em 2014, abri em 2011, fiquei 4 anos com a loja aproximadamente. Vendi-a para uma pessoa que manteve-a até o ano passado, até 2022. Passou crise, a pessoa comprou essa loja de mim e melhorou, ampliou-a e ficou de 2014 a 2022. O dobro meu. Eu fiquei 4 anos, a pessoa ficou 8 anos. Na loja de informática, eu abri a loja de informática oficialmente em abril de 2003 e fechei-a em 31 de dezembro de 2006. Mas continuei ainda prestando serviço por um período de informática. Mas a loja mesmo em si, abri em abril de 2003 e fechei-a em 31 de dezembro de 2006. Todas as pessoas que não me pagaram, elas continuam me devendo.
Elas não foram inocentadas, elas não foram perdoadas as suas dívidas. Já já eu volto para a gente continuar falando sobre esse tema. E a gente falar sobre hashtag #UmPingoEletra. Não saia daí. Acesse nossas redes sociais. Eu volto em 30 segundos. Chegou no Vale do Aço, Drone WMX. Filmagem e fotografia de terrenos, construções, empreendimentos, loteamentos. Drone WMX. Faça sua reserva agora mesmo via WhatsApp 31 99 552 5753. Atendimento em toda a região do Vale do Aço e Colar Metropolitano. Drone WMX. WhatsApp 31 99 552 5753. Bom, estamos de volta em nosso hashtag #UmPingoEletra. E no bloco anterior a gente estava falando sobre as pessoas inadimplentes ao citar o exemplo do atual presidente da República, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio da Silva, conhecido como Lula. E a gente estava falando, o foco disso é que Cristiano Zanin, o indicado de Lula, votou contra a liberação da maconha. A votação está em 5 para a liberação da maconha. E a gente estava dizendo anteriormente que uma pessoa que compra no comércio não paga e o seu nome vai para o registro de inadimplentes, SPC, Serasa, Cheque e os órgãos de registro de nome de inadimplentes. Fica ali 5 anos. Após 5 anos, o comerciante que não recebeu a dívida é obrigado a retirar o nome da pessoa do SPC, do Serasa, ou Cheque, ou dos outros órgãos de defesa do consumidor, os órgãos de registro de inadimplentes, melhor dizendo, as entidades que têm esse banco de dados enorme. Então, o comerciante é obrigado a retirar, porque senão é inversão do ônus da prova. O comerciante passa a ser réu, porque está com o nome do consumidor que está devendo, que não pagou, continua registrado no SPC, Serasa, Cheque e etc. Então, esse comerciante, se não retirar o nome, que não é o órgão de proteção ao crédito que retira, é o comerciante que coloca, e o comerciante tem que saber que desde 5 anos ele tem que retirar, mesmo uma pessoa não pagando a conta. E aí inverte, se ele não retirar, o consumidor tá doido lá para que o nome fique limpo, para ele comprar mais e dar mais golpes, ele então pode entrar numa ação contra a pessoa. E aí a pergunta foi feita no final do bloco anterior. Você concorda? Aliás, a pergunta não é essa. A pessoa que comprou, não pagou, ficou com o nome registrado no SPC e não pagou, e o nome ficou limpo no SPC, essa pessoa continua devendo ou não aquele comerciante. Não importa o ano, não importa quantos anos se passe, quanto aquela pessoa existir, depois que morrer, aí vai prestar contas na eternidade. Para quem crê na Bíblia. Porque tem lá Apocalipse falando que abrirão-se os livros e todos serão julgados por meio dos livros. Todos. Eu, você, todos. Crê na Bíblia ou não. Então será julgado pelas suas obras ali. Ah, você comprou naquele comércio? Mas, senhor, caducou 5 anos. Não. Caducou o registro seu para você poder comprar de novo fiado e não pagar. E aliás, aqui ó, você comprou fiado em outro lugar e não pagou. Então, essa pessoa não tem sua dívida perdoada. A mesma coisa aconteceu com o nosso atual presidente Luiz Inácio da Silva. Ele não foi inocentado, foi descondenado por força do Edson Fachin, que a gente está falando a notícia sobre isso. Então, 5 ministros já votaram a favor da liberação da maconha no Brasil. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, aquele disse que perdeu Mané, eleição não se ganha, se perde, e ficou rindo lá. Tá gravando isso aí? Tá gravando isso aí? É ele. Edson Fachin foi quem descondenou Lula. O Lula não é inocente. Os processos existem, só que caducam por causa da idade dele. Alexandre de Moraes, que a gente não pode falar nada. Parabéns, senhor Alexandre de Moraes, excelente pessoa. E Rosa Weber antecipou o seu voto, porque devido à proximidade de sua aposentadoria, que agora em setembro. Então, ela ficou preocupada de André Mendonça demorar até setembro, ela já
Pai Pimba já votou antecipadamente. Não esperou nem André Mendonça. André Mendonça pediu vista e interrompeu o julgamento que não tem data definida para ser retomado. Após a manifestação da ministra, os ministros continuaram a discutir o tema. Embora nenhum novo voto tenha sido proferido, nesse momento Barroso se dirigiu a Zanin e demonstrou preocupação com as implicações de sua tese. Abre aspas. Talvez seja uma distinção importante em tratar como crime ou sanção administrativa para fins de primariedade ou não, de modo que, se prevalecer a posição de Vossa Excelência, o usuário deixe de ser primário e isso pode ter consequências penais relevantes, disse Luiz Roberto Barroso, o ministro da Suprema Corte. Bom, é isso aí. Infelizmente, é o que a gente acaba de ver no Brasil. Ele é voto vencido. Então sai daí, eu volto para a gente concluir esse assunto. Um Pingo é Letra. Nosso programa volta já. Chegou no Vale do Aço, Drone WMX, filmagem e fotografia de terrenos, construções, empreendimentos, loteamentos. Drone WMX. Faça sua reserva agora mesmo via WhatsApp 31 99 552 5753. Atendimento em toda a região do Vale do Aço e Colar Metropolitano. Drone WMX. WhatsApp 31 99 552 5753. Bom, estamos de volta no nosso último bloco. Aqui que você está acompanhando o nosso Um Pingo é Letra. Nós falamos nos blocos inicial e anteriores sobre a liberação da maconha no Brasil. 5 votos dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, que vai se aposentar agora em setembro, já votaram a favor da liberação da maconha no Brasil. Isso abre um precedente para que o crack, o crocodilo, o LSD, a cocaína, o êxtase sejam derramados sobre os nossos filhos, os nossos netos, se porventura eu tiver, mas no plural, todos que são pais hoje ou mães terão seus netos e pode não estar vivo para ver essa trágica, mas assim como provavelmente será liberado a maconha 5-1, não vai impedir de conseguir mais um único voto. Precisam apenas de um único voto para liberar a maconha em nosso país. É muito lamentável isso. É muito triste, mas é a grande realidade que a gente vive em nosso país. Os condenados são liberados, pessoas inocentes são condenadas, pessoas que se manifestaram em prol de uma política melhor, em defesa da família, estão presas desde o dia 8 de janeiro, não se esquivando aí de essas pessoas, esses vândalos, serem julgadas e condenadas, mas o devido processo legal foi extinto em nosso país quando essas pessoas foram presas abrupta e arbitrariamente. Eu mesmo, jornalista da TV do Povo, tinha um desejo de ir lá nesse dia 8 de janeiro fazer cobertura voluntária e gratuitamente para ver o cenário de Brasília e conhecer Brasília, que ainda não tivemos esse privilégio. Mas o que aconteceu? Se a gente fosse, poderia não estar falando contigo agora, porque eu seria um preso político por estar ali oferecendo notícia, noticiando aquele fato. Eu poderia estar na CPI agora, que está acontecendo, e estar lá sendo interrogado sem advogado, porque não temos recursos suficientes. Poderíamos estar ali sendo acusados de crimes que não cometemos. Assim como eu, vários poderiam estar sendo presos inocentemente. Como tem pessoas presas ali só porque foram lá ver, efeito manada, foram ver os atos do dia 8 de janeiro. Mas os verdadeiros mandantes,
os verdadeiros infiltrados, os verdadeiros terroristas, como assim eles diziam no início, os verdadeiros mandantes desta destruição do patrimônio público, que afinal foi com o dinheiro dos seus impostos que foram construídas a Praça dos Três Poderes em Brasília, e em qualquer cidade, por menor que seja, por menos privilegiada que seja do nosso país, foi construído com o dinheiro dos impostos, dinheiro santo, que sai de sangue de milhares de homens e mulheres, adolescentes, jovens, trabalhando, pagando aluguel, pagando impostos altos para poder contribuir com este país. E o dinheiro público foi usado para fazer, e os vandalismos e os vândalos cometeram atos de vandalismo, abre aspas, terrorismo, fecha aspas, como a política velha, como a mídia podre faz, em dizer que aquelas pessoas foram terroristas, mas assim não são. Bom, vou ficando por aqui. Tá aqui o nosso Pix para você contribuir voluntariamente. Qualquer valor é bem-vindo para a gente manter o nosso canal. Deixe o seu like, divulgue um Pingo e Letra para os seus companheiros. Esses comerciantes que estão aqui tiveram um contrato no início, mas nenhum deles estão pagando nem no início. E por questão de respeito, estamos mantendo a marca deles aqui no nosso portal. Nosso Pix, atvdopovo@gmail.com. Faça agora um valor, uma doação para a gente manter esse vídeo que está no ar, ao vivo, no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Forte abraço para você. A TV do Povo, 14 anos a gente se revolta aqui. Pingo é Letra. Esse programa é uma produção da ATV do Povo.